Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, quando os irmãos encontrarem, os irmãos, se puder ficar de pé, capítulo 4, versículo 3. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Glória a Deus. Diz assim, encontrou, irmã? A irmã Ivana encontrou? Encontrou. Se não encontrou, está aqui na tela, viu? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse privilégio da tua palavra. Espírito Santo, fala com a tua igreja, fala conosco, Pai. Mostra, meu Deus, a profundidade da tua palavra, destes versículos. A tua palavra, meu Deus, que ela possa, meu Deus, penetrar nos nossos corações e encontrar uma terra boa, uma terra fértil, para que ela possa produzir, meu Pai, em nome de Jesus, e que a tua palavra vá e produza resultados para qual está sendo mandada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, é interessante que quando Paulo escreve essa carta, há muito, no primeiro século, no ano 60, 70, depois de Cristo, então, imagina o que Paulo estava dizendo e que essa mensagem está nos dizendo hoje. Olha o versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é que isso quer dizer, igreja? Quando Paulo está dizendo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, quer dizer o quê? Que as pessoas não vão suportar a palavra, o ensino bíblico, que as pessoas não vão ter paciência de sentar nesta cadeira a qual vocês estão sentados e ouvir a palavra de Deus. As pessoas não vão ter paciência e não vão ter tempo para isso. As pessoas não querem mais, irmãos, a doutrina, irmã Terezinha. Quando você ouvir falar na doutrina, é a palavra, é o evangelho, é a palavra de Deus. Tá? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Está chegando o tempo, irmã Thaís, que as pessoas não vão suportar mais de ouvir. E já chegou esse tempo, irmã Cláudia. Esse tempo já chegou. As pessoas não querem mais ouvir a palavra. As pessoas não querem mais ler a palavra. As pessoas não querem mais ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. E isso está sendo normal nos nossos dias. E não adianta nós ficar nervosos ou chateados, porque isso é o que vai acontecer daqui para frente. Isso vai se intensificar muito mais ainda. Vai chegar um dia que nós vamos encontrar neste local só aquelas pessoas que ainda estão com a brasa viva no coração. Aquelas pessoas que falam assim, não, eu preciso, eu quero ir. Eu faço parte da igreja de Cristo. Eu quero estar em comunhão com os meus irmãos. É isso que vai acontecer, igreja. Cada vez mais vai diminuir as pessoas. Por quê? Só vão ficar aqueles que realmente estão dispostos a ouvir essa palavra, a querer essa palavra. E dentro disso, o que é que nós podemos levantar? A internet hoje virou uma febre com aquele menino de 14 anos
que virou até meme com ele. Está todo canto na internet. Né? O pequeno pregador lá, o rapazinho, o pregador. É meme que está acontecendo. Profetizando, pulando, tal, e fazendo coisas. Tá? Então, em cima desse versículo, porque virá tempo em que não suportaram a sã doutrina. Imagine, Mantelma, que numa igreja bem próxima aqui, você vai encontrar, ou nós encontraremos uma placa, neste sábado às 19 horas, o pregador Mirim estará em Cosmópolis, pregando, profetizando, revelando. Talvez eu vou ficar sozinho aqui, eu espero que não, porque uma maioria vai ver esse garoto, ou outros garotos que por aí estão. Porque a pessoa não quer, irmãos, a doutrina, a palavra, mas quer movimento. Querem movimentos. Aonde o movimento que estão fazendo está denegrindo o Evangelho de Jesus Cristo, está deturpando a palavra de Deus, está manchando a palavra de Deus. Eu morro de gravar vídeo na internet, e é a palavra, mas aparece uma pessoa aí fazendo qualquer coisa com o Evangelho, é milhões de seguidores, é centenas e centenas de likes, é centenas e centenas de curtidas. Aí daqui a pouco ela aparece lá com um quadro do YouTube nas costas, aparecendo, ganhei o quadro de não sei quantos mil seguidores, pregando qualquer coisa. E qualquer coisa que as pessoas não entendam a palavra, bate palmas para isso. Entendendo? Bate palma para essas coisas. Ah, mas não é a palavra? É a palavra. Mas será que se está pregando a verdadeira palavra? O verdadeiro evangelho? Qual é o intuito disso? Qual é o intuito disso? Nós estamos aqui há quanto tempo? 4 anos, vamos fazer aqui? 4 anos. Quantas vezes nós cobramos dinheiro aqui nesse local aqui? Hoje estão cobrando para pregar. Hoje estão fazendo propostas em cima do altar do culto, explorando a fé das pessoas. E as pessoas vão atrás disso. As pessoas querem isso. Então, se as pessoas quiserem dar de livre e espontânea vontade, é um problema deles. Mas o problema é que a pessoa está ensinando errado, está fazendo as coisas erradas. Imagina se eu chego aqui agora e falo aqui, olha, se você quer ter um casamento abençoado, quem quer? Quem é que não quer? Todo mundo vai levantar a mão. Quem quer ver a sua família abençoada, seus filhos curados, transformados? Aí eu vou falar assim, então, no próximo culto, se você crer, traga R$1.000. É isso que vai acontecer. Para você ver um casamento abençoado, um filho curado, uma família restaurada, você vai acreditar. Aí você vai fazer isso. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Eu estou deturpando o evangelho ou não estou? Estou. Porque eu não estou pregando a real para vocês. Eu não estou pregando a verdade para vocês. Eu estou enganando com o evangelho de Deus. Aí daqui a pouco eu apareço com o carro do ano aí, e vocês continuam no casamento bagunçado, com os filhos doentes, com os filhos nas drogas, na prostituição, e eu andando de carro zero, porque estou enganando. E é isso que está acontecendo. Jesus disse, dai de graça e receber de graça. Jesus disse para os discípulos, vai de 2 em 2, não leva bolsa, não leva forte, não leva nada, vai pregar o evangelho. E é isso que temos que fazer, só pregar o evangelho, mais nada. Mais nada, irmãos. É pregar a palavra. Só que, Mantelma, está chegando o tempo que as pessoas não querem a palavra. As pessoas vão se sentir cansadas com a palavra, mas não tem nada a mais, não tem nem uma profetada, profecia, uma revelaçãozinha. Ninguém vai me revelar. A palavra está sendo revelada, irmãos. A palavra está sendo mostrada. Olha a revelação da palavra aqui. Vai chegar o dia
que a pessoa não quer essa palavra. Se o Espírito Santo já está nos dando essa palavra, é para que eu e você possa ficar de antena ligada. Opa, peraí, eu não posso me descuidar, eu não posso vacilar, porque senão eu não vou nem buscar essa palavra. Vai chegar um esfriamento em minha vida. Olha a palavra revelada aí. O Espírito está revelando. Agora não adianta eu sair da minha casa em busca de uma revelação que não vai dar em nada, revelação humana, não a revelação de Deus. Porque para revelar o que eles revelam, revela aqui a qualquer momento. Eu posso dizer, olha, o Espírito Santo está me dizendo que tem uma pessoa aqui que veio aqui afossado. O Espírito Santo está me revelando que tem duas pessoas aqui que estão com dores no corpo. O Espírito Santo está me revelando aqui que tem pessoas aqui que sentem dores nas pernas, no corpo, nas articulações. Aí a pessoa já fica, olha, o culto pode terminar meia-noite, a pessoa está atenta com esse tipo de coisa. O Espírito Santo está me dizendo que tem gente que chegou aqui, teve que brigar com alguém para estar aqui, e assim vai. Está vendo como eu consigo prender a atenção de vocês fazendo isso? É o que eles fazem. Aí uma começa a chorar ali, emocional aqui, as moedas começam aqui no teclado, olha, as moedas começam aqui, a volume, né? Aí a irmã começa a dedilhar o teclado, a irmã começa a chorar. Vem cá, irmã, vem cá, faz favor, irmã, faz favor. Glória a Deus. Olha só como é, irmãos, é isso, eu estou dentro desse texto aqui, irmãos. Eu não estou fugindo do texto, não. Porque virá tempo em que não suportaram a sã doutrina. Eles não querem a palavra mais. Olha aí, Moed olha o que acontece por aí, para isso não é isso aí, ó. Aí eles começam, aí tá, o profeta está aqui. Deus está me mostrando 3 pessoas nessa noite que estão endividados. Está vendo? Quem é que não está endividado? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus está me revelando nessa noite. Se você quiser sair desse poço que você está, do endividamento, aí começa. Deus está me dizendo que tem casamentos quebrados aqui. Olha só, olha o nome. Olha como já mudou o ambiente. Olha só, é assim que faz. Deus está me dizendo nessa noite. Eu sinto. O anjo veio falar aqui para mim agora. Que tem uma pessoa que não dorme de noite com insônia. Que precisa tomar remédio. Deus está me dizendo que tem pessoas aqui. O Espírito Santo vai tocar em você. E começa. E começa. Você está vendo? Nós terminamos meia-noite o culto e não dá sono, você não abre a boca, você fica aqui esperando alguma coisa. É isso que eles fazem. Não é bíblico, irmãos. Porque ele fala coisas que acontecem com as nossas vidas todos os dias. Aí você está sentindo isso. Aí você começa a chorar. Aí ele chega perto de você e fala assim: irmã, não chora não. O Espírito Santo está dizendo a dor que você está sentindo. Todo mundo ali, eita. Aí quando é no próximo sábado, o que vai acontecer? Essa igreja não cabe mais de gente. Porque ela que vai chegar, vai lá quando ela vai falar assim: gente, na igreja que eu fui, tem um pastor que revela tudo. Falou que eu estava com ele, falou que eu estava com isso. Aí ela traz mais 3, o outro traz mais 2. Não cabe de gente. É isso que acontece, igreja. Porque eu não fugi do texto, não, estou no texto. Porque virá tempo em que não suportaram a sã doutrina. E aqui eu não vou nem estender o que eles depois vão fazer para levantar, fazer uma tarrafada, para que você traga no próximo culto. É isso que eles fazem. E você traz porque você fala: poxa vida, ele me revelou. Eu entrei assim mesmo. Eu estava assim mesmo.
Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, irmão Carlos, mas eles vão querer exatamente isso que nós acabamos de falar. Glória a Deus. É isso que eles vão querer. Aí não vem para essa igreja, porque essa igreja tem doutrina, tem palavra. E a revelação é essa que o Espírito Santo está nos dando, irmão Carlos. É de nós não nos render à proposta do inimigo. É de nós não recuar, de permanecer bíblicos. É de nós não parar, irmã Thelma, em meio às lutas que temos enfrentado todos os dias. É você colocar essa palavra no coração, porque Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Virá tempo, irmãos. Isso é uma palavra revelada para nós, está aqui, está mostrando para nós. Isso é um futuro bem próximo, ela já chegou. As pessoas, irmãos, infelizmente, não querem a palavra, não querem estudar a palavra, não querem ler a palavra, não querem uma doutrina bíblica, que é o estudo da palavra, mas querem buscar fantasias, mas querem buscar uma outra coisa que não é a palavra de Deus. Você está vendo como eles conseguem tirar a atenção da gente? Você viu? Você nem piscou o olho, nem abriu a boca. Aí quando você volta para o evangelho, está sono. Aí você olha para o relógio. Mas enquanto nós estamos fazendo essa farra que muitos estão fazendo, aí você termina o culto 11 horas, você nem viu a hora passar. O relógio quebrou. Então, irmãos, é isso. Vamos continuar aqui. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Glória a Deus. Talvez você fale: não entendi nada. Você vai entender. Quando Paulo diz assim, ó, mas tendo coceira nos ouvidos, é exatamente isso. É o pregador pregando e você distraído. Pensamento lá em Mojimirim, lá em Cosmópolis, lá em Arthur Nogueira, lá em outro lugar. É a coceira, sabe? Está incomodando. A palavra está incomodando. Mas tendo coceira nos ouvidos, eles não querem. Mas diz aqui: amontoará para si doutores. O que é isso aqui? Amontoará para si doutores. Esses doutores que eu acabei de dizer. Essas pessoas vão amontoando de igreja em igreja, amontoando doutores conforme as suas próprias concupiscências. Não, aquele pregador não está bom, aquele dali, eu vou para aquele outro. É as concupiscências, é dos olhos da carne, é a atração pelas coisas do mundo. É isso que Paulo está dizendo. Mas, irmãos, ele está nos alertando. Hoje, Paulo está nos alertando e dizendo para nós, irmãos, que nós precisamos estar atentos, irmã Cláudia. Buscar, da agora para frente, o verdadeiro Evangelho de Jesus, irmã Thaís. Nós não podemos, irmã Edileuza, arredar o pé nem para a direita nem para a esquerda, mas ficar atento, porque nós poderemos, se não tiver vigilante, ser pego de surpresa. Paulo está dizendo, olha que Paulo estava dizendo há mais de 2000 anos atrás. Esse tempo chegou, igreja. Esse tempo chegou, irmãos. Eu espero que vocês não abandonem a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Eu espero que eu não abandone a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Mas eu espero que o Espírito Santo plante dentro do coração de vocês o desejo pela Bíblia, o desejo pela palavra, o desejo pelo Evangelho, e que vocês passem a semana dizendo assim: sábado eu vou ouvir a palavra de Deus.
Sábado eu estarei lá de novo para ouvir a mensagem de Cristo para a minha vida, a orientação que o Espírito Santo tem para a minha vida, e a orientação dele para nós é essa hoje, igreja. Porque virá tempos em que não suportarão a palavra. Chegará tempos que não suportarão a mensagem do Evangelho. Que o Espírito de Deus nos incomode, igreja, para amar essa palavra, para que você sinta prazer de sair de Mogi Mirim, de Santa Bárbara do Oeste, de Arthur Nogueira, de Cosmópolis, para ouvir esta palavra, irmã Ivone, para que a nossa casa esteja coberta, guardada pelo sangue de Jesus. Você lembra no tempo lá do Egito, os hebreus? A vida dos hebreus estava guardada por Deus. O lugar que era de Herodes, a morte passava, a fome passava, a peste passava, tudo passava por lá e ficava lá. Mas aonde tinha o sangue dos umbrais das portas, a fome não passava, ou melhor, a fome não ficava, a doença não ficava, porque assim somos nós, igreja. Quando eu e você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, pode ter certeza, eu não estou dizendo que nós não vamos passar por lutas, vamos passar por isso tudo, mas o Senhor tem nos guardado sobre tudo isso, o Senhor tem nos abençoado tudo isso, e o Senhor está dizendo aqui para nós, nesta noite, virá tempos difíceis, irmãos, que não suportarão a sã doutrina. Irmã Shirley, se agarre à palavra, se agarre ao Evangelho, igreja. Quando você vê por aí, Thaís, nas igrejas por aí, movimentos, avalie se tem alguma coisa de Deus nisso. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de desordem, Deus não é Deus de bagunça, mas Deus é um Deus organizado, é um Deus amoroso, é um Deus que quer fazer com que nós venhamos entender o propósito do Evangelho dele. Em lugar nenhum do Evangelho você vai encontrar Jesus prometendo riqueza para ninguém. Não existe na Bíblia Jesus prometendo riqueza, não tem. Mas é o que nós ouvimos mais falar, é da prosperidade. Jesus não prometeu prosperidade para ninguém. Pode ler a Bíblia, onde é que está. Jesus nos prometeu vida eterna, salvação. Mas quer dizer que eu não posso ser próspero, não posso ser rico? Pode. Você pode, e se você quiser, você vai ser milionário. Mas seja milionário com Cristo, seja rico com Jesus, possua as coisas com Jesus. Não é pecado você ter, não é errado você ter. Só que a Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Só que o contexto também, ele fala qual é essas demais coisas. Ele fala, é a nossa roupa, é o nosso sapato, é o nosso calçado, é o nosso pão de cada dia, é aquilo que necessitamos. Mas além disso, eu posso querer mais? Posso. Se papai quiser nos abençoar, ele vai nos abençoar. Ele pode trocar seu carro por um carro do ano, pode. Ele pode dar uma casa, um condomínio, pode. Ele pode tudo, irmãos. Só depende da nossa busca. Ele vai olhar no seu coração. O que é que você tem aí dentro? É igual você trabalha numa empresa. Você trabalha numa empresa, você é um ótimo funcionário, um excelente funcionário. O seu patrão vai falar assim: eu vou lhe promover. Eu vou lhe promover com uma função maior e um salário melhor. É isso que papai faz com a gente. Eu estou vendo o coração do Vanderlei. Eu vou promover ele. Eu vou abençoar a vida dele. É isso, não é, irmão?
que papai faz com a gente? É assim, irmão Carlos. É isso que Deus faz com a gente. Só que nós não podemos, irmãos, é deixar, irmã Thelma, essa adoração verdadeira, essa busca verdadeira pelo Evangelho, pela doutrina de Cristo, pela palavra do Senhor. Alguns estão dizendo que é ultrapassada e estão tentando inventar coisa. Mas a Bíblia diz: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Não passa, irmão. Não adianta. Não adianta você ler um versículo isolado e achar que o versículo isolado é aquilo que você está pensando que é. Um texto fora do contexto é um pretexto para uma heresia. Então, lê o texto, lê o contexto e fale do texto. É isso que precisamos fazer, para não gerarmos heresia. O que é que os falsos mestres estão fazendo? Pega um versículo isolado do texto e faz um monte de coisa. E quem não conhece a palavra, que está lá do outro lado sentado, bate palma para isso, diz amém para isso. Só que o contexto está dizendo totalmente errado. Eu preguei, acho que foi quinta-feira aqui sobre isso, foi sábado passado. Falei lá de Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pega esse versículo, você acha que você pode tudo em Jesus que te fortalece. Mas quando Paulo falou isso, ele estava preso. Quando Paulo falou isso, ele estava passando fome, necessidade, nudez, escassez, frio. Depois que ele falou, passou por tudo isso, ele falou: tudo eu posso. Eu posso passar fome, eu posso passar frio, eu posso ser preso, eu posso estar nu, mas eu creio em Jesus Cristo que me fortalece. É Ele que me fortalece em todas essas coisas. Está vendo qual é a diferença? De você explicar o texto e o contexto, para que a pessoa entenda o porquê esse versículo. Aí você encontra nos carros: tudo posso naquele que me fortalece. Aí você acha que você pode tudo. Só que o contexto não está dizendo isso, igreja. É isso que nós temos que aprender. É isso que o Espírito quer nos ensinar, igreja. Ao versículo 4 aqui, o versículo 4 diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Está vendo o que é que Paulo está dizendo? Paulo já estava dizendo, irmão Cláudio, há muitos anos atrás. Aí você diz: a Bíblia não é verdadeira. Como é que a Bíblia não é verdadeira? Uma coisa que foi escrita, desculpa a expressão, uma palavra que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, está se cumprindo hoje, igreja. O que é que tinha 2000 anos atrás? Nada. Nem gente praticamente tinha. O Brasil não existia. Muitos países não existiam quando essa palavra foi escrita. O Brasil só tem 500 e poucos anos. Essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Não tinha internet, não tinha um computador, não tinha uma televisão, não tinha um carro, não tinha nada, não tinha energia. E o Espírito Santo revelou essa palavra para nós hoje. Oh, glória! Para nós hoje. E Ele está dizendo para nós: entenda essa palavra, obedeça essa palavra e viva essa palavra, que essa palavra é minha. Ele está dizendo para nós. Foi uma palavra, irmãos, escrita há muitos e muito tempo atrás, quando não existia nada. Nada, irmãos. Lembra, irmã Thelma? Volta aí ao passado, aí, quando você era criança, lá no Maranhão, correndo naquelas estradas de terra, lá naquele sítio. Imagina que quando essa palavra foi escrita, era mais ou menos daquele jeito. Era um candeeiro. Ninguém sabe o que é candeeiro, é pouca gente que sabe. É aquele negocinho de acender com gás, com querosene dentro, com aquele pavio. Irmãos, o irmão Hélio viu uma fotografia que eu mostrei para ele, falei que tem vontade de ir para lá. Era assim que nós vivíamos antigamente, irmãos. Dentro de uma rede, casa de taipa, chão batido, parede de barro. Era desse jeito. O Evangelho foi escrito assim. Não tinha nada, mas tinha homens cheios do Espírito Santo. Tinha homens cheios de Deus.
Vinha homens cheios da presença do Senhor para falar conosco, como ele está falando hoje. Versículo 4. Olha o que é que o versículo 4 fala, irmãos. E olha o que está acontecendo. E se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Talvez você fale, não entendi nada. Eu vou explicar para você. E desviarão os ouvidos da verdade. Muitos estão se desviando a atenção, o ouvido desta palavra, da verdade. As pessoas não querem ouvir mais essa palavra, esta verdade. É isso que Paulo estava dizendo, Théo. E desviarão os ouvidos da verdade. Vai tirar o sentido, o entendimento, o ouvido da palavra e voltando às fábulas. O que é fábulas? É isso que nós estamos ouvindo aí todos os dias na internet. Isso é fábulas. Isso é invenção. Puxa aí, mas rapidinho. O que é fábula? O significado de fábula? Quem puxa aí? Puxa aí. Em algum lugar aí para você ver fábulas. Talvez a Bíblia que a Thaís estava aí, pode ser que tenha outra tradução. Mas pode deixar, irmão. Pode deixar que ela vai procurar aqui, E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Muitos, irmão Nelson. Glória a Deus. Narração de aventuras e de fatos imaginários ou não. Pronto. Fatos imaginários. Aventura. A pessoa está deixando a verdade para se aventurar, irmão. A pessoa está deixando a verdade para buscar uma aventura numa coisa que não é verdade. Pode baixar, pode desligar, desliga. Isso. Fica até mais tranquila, está frio, né? Então, você viu aí? Lê de novo aí o que é fábula, irmã? Pode ver. Narração de aventuras e de fatos imaginários ou não. Aí. E algo imaginário. É a pessoa falar assim, não, eu não vou dar ouvido para essa palavra que Vanderlei está pregando, não. Eu vou buscar algo imaginário. Eu vou buscar algo. É isso que Paulo está dizendo, que as pessoas, irmãos, vão tirar os ouvidos da verdade para buscar uma ilusão, para buscar algo que não existe. Isso é fábula. É isso que estão fazendo. Mas por que essa mensagem hoje? É exatamente para nós ficar atentos. O que estão pregando, o que estão ensinando, se é de Deus ou não. Se é de Deus ou não. Hoje o que está dando ibope é tanta coisa, irmãos, que está dando ibope dentro das igrejas hoje. Eu acabei de falar um monte deles aqui agora há pouco. É isso que está atraindo as pessoas, fábulas. Fábulas. Homens que vêm com fábulas. Fábulas criadas por homens que não chegam a lugar nenhum. Pode prestar atenção, todos nós já fomos igrejas de revelação e nunca aconteceu nada. Só decepção. Porque não crescemos espiritual, não aprendemos nada e só fomos enganados. Eu peço para vocês ir um dia dessas igrejas aí para ver o que vocês vão ouvir lá. Vocês não vão ouvir Bíblia, vocês não vão aprender Bíblia, vocês não vão ficar com a Bíblia aberta, porque eles não faz questão que vocês fiquem com a Bíblia aberta, porque a primeira Bíblia que é fechada é a dele. Fábulas. Aí fica jogando conversa fora, aí você sai com aquela fábula, com aquela ilusão. Poxa vida, essa semana eu arrebento, essa semana é tal, porque o homem de Deus falou. Aí passa dia, passa mês, passa semana, nada. Aí você volta decepcionado. Porque desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. O Espírito Santo está dizendo, igreja,
Não desvie o teu ouvido da verdade, da palavra de Deus, da doutrina, do evangelho. Não desvie o teu ouvido da verdadeira palavra. Eu não estou inventando nada, eu estou falando o que está na Bíblia, irmãos. É por isso que é importante você estar com a Bíblia, você acompanhar. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo escreveu isso há mais de 2000 anos atrás. Glória a Deus, aleluia. E ele está dizendo para nós hoje, irmãos, cuidado com as fábulas. Cuidado com o que você ouve na internet. Cuidado com o que você recebe na internet. Esse dia eu estava falando com o irmão Hélio. Todos os dias eu mando uma mensagem bíblica para muita gente, para Isabela, para John, para muitos. Eu mando mensagem bíblica. Aí eu falo com o irmão Hélio, as pessoas ficam mandando aquelas fotozinhas, né? Aí a Deusa manda aqui, o fulano manda aqui, fica triplicando aquilo, tal. Irmãos, o bom é quando você, igual eu mando no grupo, todos os dias eu mando uma mensagem, aquela mesma mensagem eu mando para um monte de gente. Aí o que acontece? Mas eu mando um versículo, uma coisa que o Espírito Santo põe no meu coração. Aí eu vou mandando aquilo. Talvez não serve para você, mas serve para ele. Não serve para ele, serve para ela. Não serve para ela, vai servir para alguém. O Espírito vai falar com alguém. É igual a mensagem hoje aqui à noite. Eu estou falando, porque virá tempo que não suporta a oração doutrina. Talvez para a Isabela não serve. Talvez para mim não serve. Mas para de Deus ela está ali, guardando aquilo no coração, trazendo aquilo para dentro dela. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Talvez eu estou aqui, mas eu não estou nem aí, eu não quero. Entrou aqui, saiu aqui. Mas a irmã Cláudia está aqui. O Espírito Santo está falando, e ela está assimilando, ela está querendo, ela está buscando. É isso que Paulo está dizendo para nós, igreja. É isso que o apóstolo está dizendo para nós. E essa palavra, irmã Thelma, é para nós nos preparar nos últimos dias. Fortalecer. Esta é a palavra. Fortalecer nos últimos dias. Porque, irmãos, o que você vai ver surgindo em todos os lugares por aí, vai estar assim. Você vai abrir o teu Facebook, vai estar assim. Você vai entrar no YouTube, vai estar assim, cheio deles, tentando te desviar. E a Bíblia diz que no final dos tempos, até os próprios escolhidos vão se balançar. Se nós não se firmar agora, se nós não aprender agora, se nós não buscar agora, nós não vamos suportar e nós também vamos desviar. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque eles vêm armados de unhas e dentes, pregando na internet, e você vai falar assim: poxa vida, que pastor, que pregador, que patal. E às vezes está só te enganando. É por isso, igreja, que nós temos que buscar o Evangelho de Jesus, para não ser enganado. Porque quem estuda a Bíblia, quem está firmado, quando você escuta uma mensagem, você já sabe se é de Deus ou não. Opa, esse camarada está falando de heresia. Isso não é de Deus. É o que nós estamos vendo demais na internet. A chacota que estão fazendo com a palavra, com o Evangelho de Deus. A chacota que estão fazendo com o cristianismo e com os cristãos. E muitos não estão indo para a igreja devido a isso. Que encontra na internet um monte de coisa. Aí você convida seu marido para ir na igreja e fala assim: ah, para ser igual aquele pastor lá ladrão, eu não vou não. Igual aquele pastor lá que está roubando, que está passando aqui roubando o pessoal na internet, pedindo 1.000, pedindo 10.000, explorando a fé do povo. Vou não, só tem ladrão, tudo é ladrão. É desse jeito que fala. Eles não querem pregar a verdadeira doutrina, mas querem se beneficiar com a vida das pessoas. Eu estou sentindo que tem 10 pessoas aqui que pode dar R$1.000. É assim que eles estão fazendo. Aí levanta 10, não levanta 15, 20 pessoas para dar. Aí eles acham a mina de ouro. Aí começa. Ao teu marido que não é cristão, vê um escândalo desse. O que é que eu vou fazer nessa igreja? Só tem pastor ladrão.
são tudo do mesmo jeito. Só que eles vão prestar conta, viu, Thelma? Eles vão prestar conta, viu? Eles vão prestar conta. Viu? Isabela. Eles vão prestar conta, viu? Tem que botar uma placa aqui, não é possível. Viu, Isabela? Eles vão ter que prestar conta, irmã Ivone. Vão ter que prestar conta, e é conta pesada contra Cristo. Eu queria que vocês abrissem aí. Ele vai pôr aqui, ó. 2 Reis, capítulo 4. Foi lá agora. 2 Reis, capítulo 4. Eu vou abrir aqui rapidamente, só para mim. Capítulo 4, versículo 38 ao 41. Olha o que ele diz aqui, ó. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41, diz, ó. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença, e disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma barra brava, uma erva brava, uma erva que não dava para comer, não era para comer, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossotidas, é um tipo de erva, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Em outras palavras, tem morte na panela por aí. Estão se alimentando, irmã de Deus, de morte. Estão fazendo um caldo por aí, e as pessoas estão se alimentando, mas estão morrendo espiritualmente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória. Estão fazendo um caldo do Evangelho, mas não é o Evangelho, é outro Evangelho. Paulo já falou isso, mas estão fazendo, irmãos, um caldo do Evangelho. Olha aqui, pegou uma erva brava. Irmãos, nós temos que estar atento, ficar atento, viu? Cuidado. Olha o que é que nós estamos comendo por aí, se alimentando, irmão Nelson. Nós precisamos voltar ao Evangelho genuíno, irmã de Deus. O Evangelho puro, irmão Carlos. Nós temos que pregar o Evangelho aqui, irmão Carlos, para valer a pena o senhor vir de Mojimirim. Para o senhor sair de Mojimirim, mas a Cláudia falar assim: nós vamos para Cosmópolis, porque eu sei que lá não é qualquer coisa que está caindo dentro daquela panela, não. Não é qualquer erva que estão fazendo o caldo para nós se alimentar, não. Nós estamos comendo o verdadeiro Evangelho. Nós não estamos comendo sopa de qualquer erva daninha, não. Estão fazendo isso pela internet, igreja. Um Evangelho adoecido. Paulo falou isso. Um Evangelho doente, um Evangelho adoecido, onde as pessoas estão adoecendo, Heitor, com o falso Evangelho de Jesus Cristo. Era tão provável que, quando a maioria de vocês, quando chegaram aqui, quando eu falava para abrir em Gênesis, a pessoa ia abrir lá no Novo Testamento. E hoje, graças a Deus, nós já vimos isso mudar. Né, irmãos? Por quê? Porque nós vivíamos, irmãos, se alimentando de qualquer coisa, de qualquer jeito. Não tinha um ensino, não tinha uma orientação. Hoje é o que está acontecendo. Estão fazendo um caldo com a palavra, estão pregando outro Evangelho. Põe aí, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4.
Ele vai colocar aí, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. Olha só o que diz. Colocou? Pronto. Eu vou ler aqui, ó. Capítulo 11, versículo 3 e 4 diz, ó: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também será de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Está vendo? Paulo está dizendo isso. É Paulo que está dizendo. Quando nós, irmãos, buscamos outro Evangelho, queremos um outro Evangelho, vivemos um outro Evangelho, nós vamos sofrer por isso. Por que é que, às vezes, a vida das pessoas não tem uma mudança? Porque a pessoa está buscando outro Evangelho. Não é esse Evangelho que Paulo está pregando. Não é o Evangelho da renúncia. Não é o Evangelho do amor. Mas muitos estão buscando o Evangelho de quê? Da conquista, da prosperidade, da vitória, disso e daquilo. É gostoso? É bom? Podemos buscar? Podemos, mas nós temos que buscar o Evangelho de Jesus. É isso que Paulo está dizendo aí, ó. Tá? Glória a Deus. E para encerrar, vamos lá em Amós. Amós, lá no Antigo Testamento, ele vai colocar aí para nós aí. Amós capítulo 8, mas encerra aqui, irmãos. Amós capítulo 8, versículo 11 e 12. Achou? Deixa eu pegar aqui. Amós está aqui perto de Daniel. Amós 8, versículo 11 e 12. Olha o que diz. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Esse trecho serve como uma advertência sobre a importância de valorizar a palavra de Deus. Isso serve de uma advertência para nós hoje, irmãos, de buscarmos a palavra de Deus. Porque vai chegar dias, irmãos, que nem pastores sérios vocês vão encontrar pregando o Evangelho. Então, Amós está dizendo: eis que vem dias que o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, nós temos que estar atentos com essas coisas. Isso serve de uma advertência para nós, sobre a importância de valorizar a palavra de Deus. Nós precisamos nos proteger da fome espiritual, irmãos. Olha o que eu estou dizendo para vocês. A internet vai se intensificar de pregadores pregando heresias. A internet vai se intensificar de homens revelando o dia todo, o tempo todo na internet. E muitos de nós vamos nos alimentar dessas coisas achando que isso é de Deus. Mas a voz está dizendo: eis que vem dias, versículo 11, que o Senhor Deus, em que vierem fome sobre a terra, não fome de pão, nem de água, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Mas de outras palavras, vai chegar tempo, irmãos, que até a escassez alimentar, ela vai ser grande no mundo todo. Isso nós podemos esperar.
quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais o mundo se bagunça, ou bagunça. Quanto mais está mais próximo do retorno de Cristo, mais você vai ver a economia agitada, mais você vai ver as coisas acontecendo de ruim no planeta. Isso está se aproximando a vinda de Jesus. E olha quanta palavra hoje nós já falamos aqui, irmãos, para a gente ficar atento. Olha quanto nós já falamos aqui para a gente ficar atento com a palavra de Deus, buscar a verdade bíblica, buscar o Evangelho de Jesus para as nossas vidas. E aqui nós encerramos em Amós, dizendo que é uma advertência para nós, buscar de fato e de verdade o verdadeiro Evangelho, porque vai chegar um tempo que os pastores que você achava que estavam pregando um Evangelho genuíno, não está mais. Entrou no embalo dos outros. Começou a pintar a parede de preto, começou a colocar luz fluorescente, começou a colocar luz piscando, começou a escurecer o ambiente, começou a fazer, não sei. Daqui a pouco, aquele pastor que você falava, poxa vida, pastor sério, daqui a pouco ele começa a entrar no embalo dos outros também. E daqui a pouco você não vai ter mais a oportunidade de ter uma palavra, irmãos. Uma palavra para confrontar o pecado, para confrontar o pecador, para confrontar a necessidade espiritual que nós precisamos. E nessa noite, irmãos, fique atento. Eis que vem dias, diz o Senhor, ó Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Vai ter momento que as pessoas vão querer a verdadeira palavra e não vai encontrar. É por isso que nós temos que se preparar, irmãos. Procurar ser bíblicos. E pedir o Espírito Santo para nos fortalecer, para que a gente não entre nessa como os outros estão entrando. Talvez você ache bonito uma parede preta, uma luz piscando, tudo escuro, o escurinho no cinema. Mas não é mais bonitinho assim, clarinho, onde todo mundo está se vendo. Que eu lembro, escuro é do cinema, né? Mas na casa de papai tem que ter luz. Aonde tem luz, o símbolo do Espírito Santo é luz, é transparência, é clareza. Tá certo? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Os irmãos entenderam a mensagem? Então, os irmãos, que os irmãos possam pegar essa palavra, guardar no coração, irmão Carlos, e saber que virá dias, tempo, que as pessoas não vão suportar o verdadeiro Evangelho. Tá? Mas que vocês tenham desejo, vontade de vir para o Jimirim. Que a Thaís sinta desejo e ore pelo esposo para estar aqui também. A Thelma com a família, vamos orar. Porque se a igreja fosse ruim, todo mundo queria vir. Todo mundo queria vir. Se esse lugar, ou se essa palavra não fosse verdade, por que é que ninguém quer? Porque é verdade. É verdade. É mais fácil você pegar um livro de romance, um livro de qualquer outra coisa e ler, do que às vezes ler a palavra. Por quê? É porque você não quer? Não, não é porque você não quer. É porque o diabo não deixa você ler, dá preguiça, dá sono, dá moleza, amanhã eu leio. É isso que acontece.
Porque ele sabe, se você começar a ler, você vai entender. Por que o teu marido não vem, a tua esposa não vem, os filhos não vêm? Para quê? É porque eles não querem, não. É porque o inimigo das nossas almas, que é Satanás, encontra um ambiente melhor para eles estar. É isso. Até marcam para vir, não, no próximo culto eu vou. Aí quando chega, não, hoje eu tenho um negócio, inventa uma coisa. Por quê? Porque esse lugar é bom. É bom para a nossa alma, é bom para o nosso espírito. Então o diabo não quer que as pessoas se alimentem dessa palavra, se alimentem dessa verdade. É isso, irmãos. É coisa simples de entender, tá? Agora, aquilo que é bom para a nossa carne, bom para a nossa vida, o mundo oferece. É bom. Tudo lá fora é bom para a carne, né? Lá fora é bom. Mas quando é para alimentar a alma, o espírito, você acha que o inimigo das nossas almas, ele queria que nós estivéssemos aqui hoje? Não. Você acha que ele queria que nós estivéssemos ouvindo essa palavra aqui? Não. Mas o Espírito Santo nos trouxe. Em meio à luta, mas trouxe. Em meio a... mas veio, porque o Espírito Santo trouxe. Para nós nos renovar. E o Espírito Santo dizer para vocês, porque virá tempo em que não suportarão a doutrina. Então vocês já estão sabendo, vai chegar momento que as pessoas não querem ouvir essa palavra. Se você chegar na tua casa hoje e falar, por exemplo, deixa eu pegar a Thaís que está aqui, deixa eu pegar quem? A Edileuza que está aqui, que está seus maridos aqui, e você chegar aqui e falar assim, eu posso ler a Bíblia, o que o pastor leu para... Não quero saber, não. É logo assim. Por quê? Porque aqui é uma verdade, Thaís. Quem está lá fora não quer essa verdade. Não é que ele não quer, é que o inimigo não deixa ele entender, não deixa ele compreender. Não quer que ele abra os ouvidos, o entendimento, para estar aqui. Onde o Luiz está, onde o esposo da Thaís está, talvez para ele seja melhor, mas para Deus não é. E aí? Em comparação, estamos dizendo assim, né? Então, o melhor lugar para estar, tem coisa melhor do que estar do lado da esposa e na casa do papai? Não tem, né, Thaís? É bom demais, irmãos. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa derramar graça sobre as nossas vidas e coloque no teu coração, irmãos, que vai chegar um dia, um momento, que essa palavra, muitos não vão querer ela. Mas o Espírito Santo já está nos advertindo hoje para isso, para que isso não aconteça em nosso coração. Quando você começar a ver o esfriamento, quando você começar a sentir aquele desejo de não querer vir para a igreja, aquele desejo de não querer ler a tua palavra, aquele desejo de não querer orar, é hora de você, peraí, deixa eu vencer isso aqui. Porque vai chegar tempos que nós não vamos ter força para vir aos cultos, para orar, para ler, para estudar a palavra. Então que o Espírito Santo possa nos renovar, nos dar força para a frieza espiritual não entrar no nosso coração. Naquele dia que você fala assim, não vou hoje, não, é o dia que você tem que vir. É o dia que você vai receber a tua bênção. E a tua bênção chegou hoje. A tua bênção chegou hoje. Você está pensando que você vai para a tua casa hoje de mão vazia? Não. Papai está abençoando as nossas vidas hoje. O Theo está levando a bênção dele. A Thaís também. Nós também. Nós estamos recebendo em nome de Jesus. Pai, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio. Pai querido, oramos pela vida do Theo e cremos na bênção desse pequenininho. Cremos, papai querido, que o Theo já está restaurado segundo a tua vontade e o teu querer. Meu Deus, a tua igreja está aqui, vai para casa agora com a certeza, meu Deus, que o Senhor é com cada um de nós, Pai. Abençoa, meu Deus, a nossa família, o nosso lar, a nossa casa. Abençoa, meu Deus, para que o inimigo das nossas almas não tenha, meu Deus,
que prevaleceu, nós não aceitamos, nós repreendemos em nome de Jesus toda a fúria do inferno e te buscamos, ó Deus, e te pedimos, renova a nossa fé, a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? E amém? E amém. E a Deus